Pós-jogo, eu sei que são algumas perguntas selecionadas também, né? Porque tem muitas perguntas que se repetem, né? Porque é enviado por áudio, então acaba que nem todos têm a oportunidade de conversar, perguntar. E aqui com mais tempo, né? Sem aquela limitação, né? De número de perguntas, a gente pode bater papo, falar de futebol e aí você conhece um pouco mais de mim, né? Conhece um pouco mais das minhas ideias, um pouco mais do que a gente vem tentando construir aqui desde a minha chegada. E a gente compartilha junto com o nosso torcedor também para tentar elucidar algumas dúvidas e criar outras também muitas vezes, né? E sobre o jogo do Cuiabá, todo jogo do segundo turno tem essa característica. Ainda mais agora com um número pequeno de rodadas que ainda faltam, né? Cada jogo se torna mais decisivo. Todo mundo está buscando algo na competição. Ou fugir da zona de rebaixamento, ou se aproximar da zona de classificação nas competições internacionais, ou disputa de título. Então está todo mundo interessado nesse momento, jogos atrasados ainda que fomentam cada vez mais a disputa, porque às vezes você tem jogos para disputar, as equipes, né, jogam, você não joga e você vai caindo para baixo na tabela e vai trazendo uma pressão maior. E quem olha a tabela fria, né, e os números frios, né, às vezes acaba colocando tudo numa conta só, a campanha, olha que posição que está aí, a equipe é ruim, então é um momento decisivo, sim. Outro jogo importantíssimo, se tratando de um jogo em casa, nós temos que mais uma vez contar com o apoio do nosso torcedor, né, que foi fantástico, abraçou a causa, uma vez mais abraçou a causa, e a gente está tentando aí fazer um engajamento ainda maior para que o nosso torcedor possa, né, domingo aproveitar a oportunidade de ver seu time mais uma vez. Não é o melhor horário, né, 8h30 da noite, mas eu sei que o clube tem muitas promoções aí, tem uma promoção também de sócio torcedor mais barato para quem for se associar. Estou fazendo aí o merchan aí para a turma chegar. Então é importante estar todo mundo muito junto, muito próximo nessa hora. Faltam aí 35 dias para terminar a temporada. E aí quem não viu o Ceará esse ano só vai ver ano que vem. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Também queria falar de dois assuntos. Primeiro que hoje tem um jogo do Cuiabá, né? Se é dever de casa também assistir esse jogo, já que sempre tem vídeo, né? Nada melhor do que um jogo. E o fato do Cuiabá ser o time que fora de casa menos perdeu no campeonato. Como é difícil vencer, como é aquele time chato, né? Queria que você comentasse esses dois temas. Os jogos a gente procura ver todos, né? Primeiro porque eu sou apaixonado por futebol, vejo sempre mesmo, de todas as competições que é possível ver. Algumas, né, as nacionais quase todas, internacionais também a gente acompanha sempre que possível. E se tratando do próximo adversário ainda mais, né? Mesmo sendo um contexto diferente, eles vão jogar na casa deles, né? Num contexto diferente, também vem de uma vitória no último lance aí contra a equipe do Red Bull e vem muito motivados. E a exemplo do Ceará, é uma equipe que empatou muito, né? Eles tiveram bons resultados fora de casa, perderam um pouco, né? A nossa equipe, você ter uma ideia, é uma das equipes que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, né? Ao mesmo tempo é uma das equipes que menos venceu. O nosso número de empates é enorme, exemplo da equipe do Cuiabá. Então nós temos que ter, né, essa percepção que vai ser um jogo extremamente competitivo, difícil de fazer gol nos caras. Eles têm uma organização defensiva muito boa, tem jogadores do campo de ataque que têm poder de definição, né? Poderia citar alguns aí, mas tem jogadores no ataque que têm essa capacidade de definir jogo. E o Jorginho é um cara também extremamente experiente do futebol, sabe como é jogar esse tipo de jogo. O Cuiabá, exemplo, né, de outras equipes, está chegando agora no cenário nacional, então quer se firmar, é um investimento alto. Eu trabalhei já no estado do Mato Grosso, trabalhei no Luverdense na época, e sempre foi um clube que se estruturou, um clube organizado, um clube que tem investimento, e dessa vez chegou firme, né? Então nós temos que agora ter todos os cuidados possíveis. Estamos estudando os caras, vendo todos os jogos passados, avaliando questões estatísticas relacionadas também com a questão qualitativa do que eles vêm apresentando, e não deixarmos de fazer o nosso jogo, né? Em casa fazemos o nosso jogo, temos o nosso propósito, que é buscar vencer sempre, mas tendo os cuidados necessários também para não sairmos derrotados. Boa tarde, Thiago Nunes. Eu sou Danilo Queiroz, também do Futebolês. Thiago, você até fez um merchan sobre isso, né? Os torcedores estão indo muito às lojas, comprando ingressos, muita gente fazendo check-in. Ontem um clube anunciou oficialmente mais de 10 mil torcedores. Um dos espaços no estádio já não tem mais vaga, e é o espaço que normalmente a torcida do Ceará gosta de ficar, então acho que foi por isso esse foi o primeiro espaço preenchido. Teremos certamente um bom público, se a gente levar em consideração que hoje é quinta. O torcedor está lá comprando ingresso, está lá fazendo check-in. Tem sexta, tem sábado, tem domingo, como você disse, o jogo é à noite, né? O público será grande. Qual a importância disso? Eu vi você falar ao final do jogo
e só foram 8 mil torcedores, né, nessa última partida, e que já teriam feito alguma diferença. O que você imagina aí com esse estádio, com uma capacidade, um número melhor de torcedores, um número maior de torcedores, o quanto isso pode fazer diferença? Faz diferença sim, a gente sente dentro do campo, né, se sente mais apoiado. Ao mesmo tempo, quando a torcida está insatisfeita, está chateada, a gente também sente, né, a gente naturalmente, né, temos sentimentos, temos sensações, somos movidos pela paixão, né, então a gente está ali também, por mais que sejamos profissionais do futebol, a gente é movido pela paixão, pelo jogo e tudo que envolve, né, então a presença do torcedor, quando ele está disposto a apoiar, quando ele não enxerga o número da camisa do jogador, só enxerga a frente, enxerga que todo mundo é Ceará ali. Independente se ele gosta do treinador ou não gosta do treinador, mas ele está ali para apoiar e abraçar o seu time, né? É um momento que se torna único e a torcida acaba trazendo e levando o time. Eu tenho cobrado muitos atletas que a gente tem que inspirar o torcedor a nos retribuir. Né? Nós temos que fazer nosso papel dentro do campo, temos que demonstrar muita transpiração sem a bola. Com a bola nós temos que ser agressivos, ter uma boa qualidade de jogo, usar disso a nosso favor. Então a presença do torcedor é fundamental, mas eu gostaria de reiterar que a presença com qualidade, né? A presença com qualidade, nós ainda estamos em meio à pandemia, temos que ter os cuidados necessários. Eu vi alguns estádios aí lotados aí, e é legal ver o estádio lotado, mas me preocupa porque a gente vê países aí fora também que estão voltando a ter outros casos, né, outras ondas, aí a gente não pode relaxar, tem que estar todo mundo aí cuidando de máscara e apoiando o seu time, do início ao fim. Toda rodada a gente está vendo aí jogos sendo definidos no último lance, como já aconteceu com a gente também. Então temos que acreditar até o final, porque uma vitória contra o Cuiabá nos coloca numa condição muito boa, não só de afastamento da zona de baixo da tabela, mas também de realmente pensarmos mais dentro da competição, de buscarmos os primeiros objetivos estabelecidos pelo clube, que é de se manter e também de buscar a participação nas competições internacionais. É palpável, mas depende também e passa muito pelo jogo de domingo. Tiago, tudo bom? Sou Horácio Neto, setorista do Ceará pela Rádio Povo CBN. Confesso que eu estava muito ansioso para poder falar contigo, tirar algumas dúvidas assim das suas escalações, da sua forma de fazer também futebol, né? De compor futebol. Eu vou até te perguntar sobre 3 atletas específicos. A primeira, não é nem contestando suas escolhas nem nada, não, é querendo realmente saber quais são as características do Mendonça que fazem ele ficar à frente dos atletas da ponta, porque ele tem sido sua escolha sempre primordial ali pela esquerda. Queria também que você me falasse da questão do Lacerda, porque ele é o reserva, apesar de artilheiro da equipe, também uma crescente no futebol, né? A gente vê um bom desempenho. E da troca de goleiros, porque o João Ricardo e não o Richard. Sobre a contestação, isso aí está no pacote, né? O treinador, quando ele assume essa responsabilidade, ele sabe que vai ser contestado sempre. Sobre o Mendonça especificamente, é um jogador que dá profundidade. Ele dá profundidade no campo, ele ataca a última linha, ataca o último espaço, é um jogador de velocidade. E eu sempre que possível tento combinar aquela velha máxima lá, as pessoas que são mais antigas vão lembrar, do arco e da flecha. Não adianta você só ter jogadores com característica de armação e não ter jogadores com característica de profundidade. Então as combinações, tanto no comando de ataque, tanto nos jogadores que formam os atletas, as posições que vêm de fora do campo para dentro ou de dentro para fora, tem que ter essas combinações, características complementares. Caras que tenham a capacidade de articular e caras que tenham a capacidade de atacar a última linha, o último espaço. Então a gente já teve diversas escalações ao meu comando e sempre com esse intuito da busca de jogadores que se complementem mais. Eu costumo reiterar que eu não sou fã de repetir time, nunca fui. Você pegar aí todos os trabalhos que eu fiz, dificilmente você vai ver em algum lugar que eu tenha repetido 3 jogos seguidos a mesma escalação. É muito raro. Primeiro por questões óbvias no nosso calendário e segundo por questões também estratégicas. Sobre os demais atletas, você perguntou para mim do Lacerda. O Lacerda eu vejo como um menino com potencial enorme, é um atleta que tem toda a capacidade para jogar no mais alto nível, ser titular do Ceará e realmente tem esse upgrade, que é um zagueiro que tem gols, e isso tem que ser valorizado porque faz a diferença. Mas ao mesmo tempo é um atleta que também está ganhando maturidade, ganhando experiência, ganhando rodagem, está numa disputa muito sadia, com o Messias e com o Luiz, que são jogadores mais físicos, de mais imposição física e mais imposição de bola aérea também. E pela característica dos times que a gente vem enfrentando, a gente tem enfrentado adversários que têm sempre um preenchimento de área muito forte.
Lá contra o Bahia, né, nós pegamos um time que tinha o Gilberto, depois tinha o Rodianega, né, agora no último jogo tinha o Fred, tinha o Bombadilha, tinha o Abel. Então, caras que têm uma presença de área muito forte. Então, a ideia era ter jogadores mais físicos também naquela região de campo, no miolo de zaga. E do João, sabe, eu chamei o Richard e falei, não é uma opção técnica, não é uma opção tática, é uma opção para aquele momento. O João pouquíssimo tinha atuado comigo. Eu tenho atributos do João que eu gosto muito, que é da comunicação, que ele tem, né, junto à linha defensiva. É um atleta que tem por característica essa mobilização ali do sistema defensivo. Tem a característica do jogo com os pés também, que facilita muito a qualidade de jogo dele. A exemplo do Richard também tem, né? Mas é uma questão muito sutil de percepção e de sensibilidade. Se eu tivesse que pontuar exatamente um diferencial entre os dois, eu não conseguiria, mas é sensibilidade do treinador. Opa. Boa tarde, Thiago. Mário Boa Kempis, tarde. do blog do Kempis. Que bom ser por aqui para a gente poder falar mesmo sobre vários assuntos. Eu queria falar sobre a parte tática. Eu gostei muito da sua ideia no jogo contra o Fluminense. Da expulsão do Gabriel, você colocou 5-3 e o Vina. Você matou o time do Fluminense, que só jogava bola aérea, e você percebeu claramente que vocês ganhavam todas. Por favor, explica pra gente qual é o esquema do Ceará, qual é o esquema tático, como você joga? É um 4-2-3-1, é um 4-3-3? Como é esse time? Pra gente até poder analisar e criticar e realmente saber, elogiar quando tem. Você falou bastante da profundidade do Mendonça. Qual é ele? Ele é aquele 3 que fica lá no cantinho mesmo? Ou ele é um atacante do 4-3-3? Por favor, agradeço. Me Obrigado. coloca numa saia justa, né? Porque aí eu vou começar a falar da parte tática aqui, vou facilitar a vida de quem vem contra. Por mais que os adversários tenham bons departamentos de análise também, já tem essa leitura. Mas a nossa plataforma, se eu vou pensar em plataforma, tá? Em números, tá? É 4-1-3-2. Tá? A gente joga um 4-1-3-2. Não, o último jogo foi o Fabinho, né? O Sobral seria o cara um pouquinho mais à frente do Fabinho, com 2 jogadores mais de lado e 2 jogadores mais infiltrados. Claro que isso é uma figura geométrica inicial. Dentro das movimentações, o que eu busco é que a gente consiga ter ao mesmo tempo de superioridade no meio campo, termos jogadores de profundidade. Então a ideia é que o Vina seja um segundo atacante, né? Ele sai para vir flutuar muitas vezes, ele sai da linha dos defensores, vem flutuar aqui na região de meio campo. E quando ele vem de lá para cá, né, o volante muitas vezes não enxerga onde é que ele está, então ele chega numa condição de receber essa bola com mais liberdade. E ele também tem velocidade para ser esse cara de profundidade e é um cara que finaliza bem. Então deixar ele mais próximo do atacante tem sido uma ideia inicial. Ao mesmo tempo encontrar essa linha de 3, né, entre profundidade, jogadores que tenham a característica de jogar mais por dentro, jogar pelo lado, que não sejam fixos, né? Que a gente vê hoje muito jogador aberto em cima da linha, preso lá, esperando, né, um jogo mais de posição, muitas vezes dando essa bola, dando largura no campo para abrir a linha adversária, né? E eu prefiro já uma lógica um pouquinho diferente, o jogador não estando no espaço, sim chegando ao espaço, né? Então é a lógica que eu tenho tentado construir com o nosso grupo. Lógico que é uma ideia ainda embrionária, porque a gente está falando de 60 dias de trabalho, um pouquinho mais. Foram bastante jogos aí, né? 11, quantos jogos foram no total? Me ajuda aí, Brunão. 11 jogos, né? 11 jogos do meu comando e você tendo que, mesmo conhecendo a característica dos jogadores, você tendo que conviver, né? E a convivência, a análise à distância, a convivência no dia a dia te mostra outros fatores, outras situações. Então tem sido ainda, né, um processo embrionário, mas que eu estou satisfeito, né, bastante satisfeito pelo que os caras têm feito. Defensivamente a plataforma é outra, a gente tem, né, mudado mais para um 4-4-2. Nesse jogo especificamente aí contra o Fluminense, a ideia foi fazer uma linha com 5 ainda no primeiro tempo, só que eram os pontas que se alternavam nessa linha de 5. E depois na entrada do Fred, né, aí eu coloquei mais um zagueiro, por quê? Porque a ideia era tirar o potencial de cruzamento do Fluminense. Como o Fluminense tinha 2 jogadores de referência, 3 muitas vezes dentro da área, era tirar o cruzamento. Com uma linha de 5 você consegue inibir um pouquinho mais o cruzamento, preenche o eixo central com 3 jogadores ali com potencial de marcação, ou 2 de potencial de marcação e um cara mais de velocidade. No início era o Mendonça, depois entrou o Rick, né? Era o Vina, com o cara mais adiantado, também tinha retenção de bola, depois o Gabriel para dar esse trabalho. Então foi uma situação emergencial, mas também que já havia sido treinada em alguns momentos. Como situação emergencial, a gente trabalha quando está com o jogador a mais, quando está com o jogador a menos, porque a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, né? Com o jogo do Fluminense, 12 jogos do dia 12 de setembro
para cá. Você vê quantos jogos a gente já fez, fica zureta aqui, né? Jogo em cima de jogo. Fora os longões. Thiago, aqui ó, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, tudo bem? Tudo bem. Que bom você estar aqui realmente, né? O pessoal vai ter uma hora aí, mas é normal. Thiago, você falou da questão embrionária ainda, né? Mas eu te pergunto, desde quando você chegou aqui, que foi a tua única entrevista que eu vim aqui, né? Que a gente estava presencial, e hoje você está conversando comigo. Você falou da questão embrionária, volto a repetir. Para você como treinador, já está encaixando? Já é aquilo que você quer? Eu sei que você falou, repito, embrionário, mas já está encaixando do jeito que você quer? Você começa a olhar o teu time e já saber qual time que você vai colocar em campo, apesar de ter dito que não gosta de repetir, mas ter a característica de cada um já na tua mente, delinear, o adversário que vem é o Cuiabá agora, mas o próximo eu já estou... Claro que você não vai dizer que está pensando, mas claro que passa pela cabeça do treinador qual será o próximo adversário, qual a característica do próximo adversário. E dentro do que você observa a cada dia, nesses 60 e poucos dias de trabalho, você já começou a ter a certeza que teu time começa a encaixar? Porque aí é uma questão de percepção mesmo. Dá para se perceber evolução no teu time, né? Não entra, aí é uma outra situação, mas a gente está vendo que está tendo evolução no teu time. Uma das situações que foram me solicitadas quando eu vi o Ceará foi que a equipe conseguisse ter um pouco mais de repertório ofensivo. A equipe sempre foi uma equipe reconhecidamente consistente na fase defensiva, ter um pouco mais de argumento, de repertório na hora da construção. Por quê? Porque as próprias temporadas anteriores mostravam que a equipe sempre se portou bem contra equipes tidas como grandes, né, onde o Ceará adotava uma postura um pouco mais conservadora e jogava em contra-ataque com jogadores especialistas nesse tipo de posição. Mas quando enfrentava equipes aqui dentro, né, do Castelão, que precisava propor um pouco mais jogo, as equipes vinham um pouco mais recuadas, às vezes complicava, era difícil conseguir chegar. E eu penso que nesse quesito a gente melhorou. A gente tem repertório, tem criado muitas situações. Lógico que existe oscilação, mas para mim tem alguns jogos pontuais assim, que marcaram isso. Contra o Inter a gente fez uma atuação muito consistente, né, durante todo o jogo. E é difícil falar em merecimento porque você não ganhou, mas a gente produziu para ganhar o jogo. Contra a equipe do Red Bull a gente estava perdendo 2-0, mas se a gente pegar os gols é algo que é de pensar sobre sorte e azar no futebol. Porque a gente criou as oportunidades, criou chances, estava inteiro no jogo e mais uma vez trave, goleiro, aproveitamento nosso acabou não fazendo com que as coisas acontecessem da maneira que a gente desejava. Contra o São Paulo, por exemplo, em São Paulo teve 8 chances de gol contra a gente, nós tivemos 6. Então você ir no Morumbi, né? E aí tá vendo, São Paulo ganhou do Corinthians, ganhou de novo, né? É um time extremamente qualificado tecnicamente. E a gente ter 6 chances de gol contra o São Paulo no Morumbi não é um negócio fácil de ter. E a gente foi lá e teve, faltou um pouquinho mais talvez desse aproveitamento. Então está encaixando nesse sentido. A gente precisa melhorar, lógico que sim, sempre. E a vida do treinador ela é dura porque o meu trabalho, e eu não quero mudar isso, entenda bem, né? O meu trabalho ele é julgado pelo 1-0 a favor, 1-0 contra. No final das contas é isso que vai ficar para o torcedor, né? A minha campanha aqui ela vai ser julgada, o Thiago foi um desastre, que ele passou por aqui, não teve resultado. O Thiago foi muito bem aqui, teve resultado, sabe? Então, o que eu pretendo deixar como propósito para o clube é um clube melhor do que eu encontrei. Eu sei que a sua pergunta é sobre o time, né? Eu vejo que está num processo de evolução, vejo que tem potencial de melhora, mas vejo o clube também com potencial de melhora. Eu chego 7h30 da manhã, 15 para as 8 aqui, e vou embora às 8 da noite todo dia. Isso aí, isso é papel do treinador. Tá aqui, se envolver com todo o clube, se engajar com as pessoas que aqui estão, para a gente criar uma mentalidade vencedora, sabe? Porque não adianta a gente simplesmente chegar ali no campo e dizer agora nós vamos atacar. A mentalidade vencedora ela tem que estar no clube, sabe? Você tem que deixar aquele ranço do mais um ano, né, para não cair. Primeiro vamos não cair e se der tudo certo a gente belisca alguma coisa. Não, vamos fazer um primeiro semestre legal no estadual, é a gente ou o rival que vai ganhar, vamos firme na Copa do Nordeste e o brasileiro a gente sobrevive. Se o Ceará quer realmente mudar de nível, a gente tem que criar uma mentalidade vencedora em todo mundo, em todos os setores, excelência em tudo. O fato de ser protagonista, de ter mais posse ou finalizar mais que o adversário, é uma consequência disso tudo.
Porque você vai buscar atletas com essa mentalidade, você vai buscar atletas que têm essa capacidade, você vai incutir, dar confiança para os caras. Não adianta eu dar confiança para os atletas aqui na latinha ou no vestiário e o primeiro erro do cara é eu ir lá e dar uma dura nele. Tá vendo? Fulano errou, a gente acabou tomando o gol. Sabe? Então, tá melhorando em muitos aspectos dentro do campo, mas a mentalidade para mim é o que mais melhora. Sabe? De não desistir, de lutar até o final, de querer vencer todo mundo, independente de onde estiver. Lógico que vai ter jogos que os caras vão ser melhores que a gente. Quando o Juventude jogou em Caxias, os caras foram muito melhor que a gente. Né? A gente não foi bem, não encaixou, não deu certo, todo mundo não foi bem. Né? Mas se você tiver uma média maior, positiva, de você jogar melhor que o adversário a maior parte dos jogos, né, a chance de você ganhar aumenta. O Palmeiras aqui, pô, a gente perdeu o jogo pros caras. Mas a gente fez uma baita partida, sabe? Criou chance, expôs, não teve medo de atacar o Palmeiras. Né? Os caras tiveram o mérito de fazer um gol de falta que a barreira abriu, passou no meio da barreira. Infelizmente é do jogo, acontece. Né? Mudou o primeiro tempo, mudou o contexto, mas a mentalidade estava ali. A mensagem estava ali, de o Ceará veio para ganhar do Palmeiras, não veio para empatar. E talvez um pontinho hoje a mais nos colocaria numa posição melhor na tabela, não colocaria? Mas a gente tentou ganhar o jogo dos caras. Então é nesse sentido que eu falo embrionário, né? No aspecto de dentro do campo, mas principalmente da mentalidade. A gente tem que mudar de nível, mudar a nossa exigência interna aqui para a gente conseguir lutar por mais toda a temporada do que ficar todo ano sofrendo, né? Ou bateu 45 pontos, agora tá legal. Pra mim não dá mais, né? Você completou 2 meses, né, no comando do Ceará e, consequentemente, 2 meses morando na capital cearense. Eu lembro que no jogo antes contra a equipe do Palmeiras, que você citou agora há pouco, você chegou ali para aquela entrevista antes da transmissão, né, que a gente usa na transmissão, e você em um minutinho bateu um papo ali comigo e falou da cidade, e usou a seguinte expressão: não quero mais ir embora. Confesso que na hora que você disse isso, deu vontade até de brincar, dizendo assim: então ganhe, porque senão você vai. Né? Que a gente sabe como é a vida do treinador de futebol. Eu não disse isso, mas fiquei com vontade e pensei, juro que eu pensei. Enfim, a pergunta é: o que é que tem achado, o que é que a capital cearense tem te encantado para você chegar ao ponto em menos de 2 meses ter dito não quero ir mais embora? Porque quando a gente é muito bem recebido, né? Eu fiquei muito feliz assim, eu não esperava o convite do Ceará, né? Porque a demissão que aconteceu do Guto foi muito rápida, acho que até inesperada para quem estava fora do contexto aqui do clube, enfim. Isso não diz a respeito à coletiva agora. Mas o Ceará me procurou, sabe? Não foi meu agente, não foi ninguém que ligou pro Ceará para colocar meu nome. O Ceará me procurou. Quando o clube te procura, eu já valorizo isso, né? Os caras querem contar comigo. E aí quando eu chego aqui, eu fui muito bem recebido, sabe? Quando eu falo muito bem recebido, não é pela comissão do campo ali, que os caras vão tratar bem o homem que tá chegando agora. Né? Eu fui muito recebido por caras que estão aqui há 40 anos. Né? Bombeiro, massagista, pelo pessoal do apoio da cozinha, o pessoal aqui da imprensa. Todo mundo me tratou super bem, me deu todo o suporte para me sentir feliz, confortável. Né? Isso, cara, é uma coisa que tem que ser valorizada, que para mim tem peso, que vai em conta do meu propósito pessoal. Meu propósito pessoal tem muito a ver com deixar um ambiente saudável para trabalhar, sabe? Fazer as pessoas evoluírem, melhorarem. Eu evoluir junto, mas as pessoas que estão na minha volta evoluírem também, sabe? Se sentirem importantes, empoderar as pessoas. E quando eu sinto que tem um ambiente favorável para isso me desperta, né, o desejo de permanecer, porque a gente vê crescimento, vê as coisas que os caras querem mais. E aí tu pode ter a oportunidade de fazer algo inédito, que ninguém fez. Pô, a melhor campanha da história do Ceará brasileiro foi o quê? Falaram pra mim que foi ano passado, é isso? E foi 11º colocado. Pô, pra mim surpreende, né? Porque eu já fiz campanhas melhores que essa. Né? Então, pô, se eu for 10º esse ano, eu já vou entrar pra história do Ceará com a melhor campanha, né, em brasileiro. Então eu tenho a oportunidade como treinador de participar de momentos inéditos do clube, não só no brasileiro, mas em competições internacionais, e a gente realmente fazer algo grandioso. É oportunidade, né? E o povo, de maneira geral, foi muito caloroso comigo, né? Mesmo a corneta da torcida, a pressão, entendeu? Todos, né? Só fim de semana, logo que eu cheguei aqui, eu fui numa praia, né, aproveitar o domingo. Você vinha a Fortaleza, não vim na praia, é brincadeira, né? Eu tava de folga, fui na praia, o torcedor já me deu a escalação, tem que jogar esse aqui. Eu vou dizer que não? Eu falei, não, tem razão, né? Então, faz parte, isso aí, tudo que é lugar assim, mas o carinho, independente da circunstância, né, do time estar num bom momento, um mau momento, eu sempre fui muito respeitado. Onde é que normalmente a gente não é respeitado? Nas redes sociais.
Nas redes sociais, mas aí não sou eu, é você, é todo mundo, né, cara? Todo mundo é assim. Nas redes sociais virou uma banca lá de vale tudo. Então, mas o tete a tete, o olho no olho, cara, até agora 100%, uma recepção muito calorosa. Minha família chegou sexta-feira aí, vai ficar até o final da temporada, se Deus quiser, comigo por aqui, né? E aí ano que vem a gente vê o que acontece. Thiago, você falou de alguns ingredientes para o jogo de domingo, né? Dois times que perdem pouco, dois times que ganharam uma pontuação muito interessante com os empates, que muita gente tem interrogação em relação aos empates. Eu acho que se eles forem brigados, como você disse, pela vitória e sair um empate no final, é melhor do que zerar. Mas tem uma questão que pode não ter, né? Até a torcida, você também falou, pode não ter o Thiago Nunes ali na borda do campo, né? Você será julgado amanhã pelo STJD e se pegar acima de uma partida automática, você já cumpriu, você vai ficar fora. Eu queria saber como é que você avalia isso e o quanto isso pode fazer de diferença. Primeiro dos empates, assim, se a gente pensar no critério, né, da classificação, o primeiro critério é o número de vitórias. Então, às vezes você ter 3 empates é pior do que uma vitória e 2 derrotas. Então, nesse sentido que eu sempre tenho raciocinado em termos competitivos. A gente tem um número gigantesco de empates na competição. E entendo, a proposta do time é uma proposta mais defensiva, de jogar, né, primeiro para não perder e especular o resultado, né? Só que você depende muito no aproveitamento, né, de poucas chances de gol. Você tem que estar com jogadores iluminados para fazer em 2 chances guardar uma. Então é esse raciocínio que eu sempre tenho. Se você cria 8, talvez o adversário também tenha 5 ou 6, mas a chance de você fazer o gol ela aumenta. Mas é muito particular isso. Sobre o julgamento, espero ser absolvido, né? Até porque na expulsão com o Atlético Mineiro, né, e realmente eu fiquei chateado lá, porque da maneira que foi, né, o árbitro tinha dado minutos antes um pênalti a favor do Atlético, depois voltou atrás, né? Vocês vão lembrar o lance em cima do Richard lá, que do meu ponto de vista, né, no mínimo um absurdo, mas com o retorno do torcedor, né, a arbitragem hoje que não está preparada para saber lidar com o ambiente, acaba muitas vezes sucumbindo. E não é por maldade, não é porque o cara é sacana, é porque às vezes é bagagem, é experiência mesmo. É que nem o treinador, se o treinador não tem bagagem na beira do campo ali, os caras começam fulano, vai o fulano mesmo, né? Então é questão de maturidade, de bagagem, de experiência. E eu falei para ele naquele jogo que ele não estava qualificado para avaliar se a vantagem era tática ou não. Porque ele falou que no lance do Giovani, que o Giovani sofre a falta, ele tem que ter uma vantagem tática. Mas se a bola vai para o meu zagueiro, a bola vai para o meu zagueiro, não é a bola que a gente progrediu para atacar, ou para uma finalização, ou para um cruzamento. A bola vem para o meu zagueiro. E eu estou com um jogador deitado no campo, um a menos. A bola no pé do meu zagueiro, minha vantagem não é tática, a vantagem é do Atlético Mineiro, né? E a partir dali o lance escorreu, acabou o jogo, enfim. E reclamei e fui expulso. Ponto. Agora, essa argumentação que eu vou ter com o pessoal amanhã, né, esperar que eles sejam, né, compreensíveis em relação a isso. Eu não estou me eximindo de culpa, não é isso, mas que a gente possa ter a compreensão. Não sou reincidente também, tenho uma ficha limpa aí que ajuda, e tomara que dê tudo certo para estar presente e colaborar com a equipe no domingo. Thiago, Horácio de novo. Eu queria te perguntar do teu trabalho de potencialização dos atletas. O Vina, ele vem melhorando muito o desempenho dele. Eu sei que o gol, na verdade, para mim, coroou essa melhora de desempenho, porque antes não, ele tinha melhorado, mas não vinha um gol, não vinha assistência. Mas, assim, participação em jogo, pelo menos, o Vina está entre os do Campeonato Brasileiro inteiro que mais participa do ataque, dando a assistência para finalização ou finalizando. Passa de 90. Dessas 90, 45 foram no teu comando. Então, assim, foi um crescimento muito grande de desempenho do Vina em números, questão de finalização e de assistências para finalização, e também de erro de passe. O Vina saiu de uma média de 30%, de 20% de erro de passe para a partida, para alguns jogos que ele errou 0%, como foi do Bragantino, que ele não errou nenhum passe no jogo, e ele joga no setor do campo, que ele é muito explorado para errar passe. Eu queria que você me falasse qual foi o trabalho que você teve para desenvolver melhor o Vina, trazer essa retomada do futebol dele. Eu sei que não é o futebol de 2020, da temporada 2020 que ele teve, mas para mim é o melhor futebol que ele tem jogado em toda a temporada. Eu queria que você me falasse isso, e também desse seu histórico, né? Porque você desenvolveu o Renan Lodge. Eu sei que o Vina é mais experiente, mas você desenvolveu o Renan Lodge, você desenvolveu o volante, que esqueci o nome, tá no Lyon, Bruno Guimarães. Você desenvolveu vários caras e potencializou eles. Eu queria saber o que foi que você fez com o Vina. Não, primeiro que a diferença do Vina 2020 para esse ano é o gol.
é isso, é aproveitamento, porque ele continua criando chances de gol, finalizando, tá ali. Muitas vezes os goleiros estão mais felizes esse ano do que ele, né? Mas assim, o Vina é diferente, cara. O Vina é muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Eu já trabalhei com um monte de cara bom, velho. Um monte, sabe? E ele é muito bom, sabe? Ele é um cara que, se tiver 100% fisicamente, tiver focado, cabeça boa, o que eu fiz com ele, eu falei, vai jogar, meu irmão. Vai jogar porque você é bom, você é uma referência para esse time, você é uma referência para a torcida, você é uma referência para o clube. E essa responsabilidade não pode ser peso. Ela tem que ser um prazer a ser desfrutado. Quando você é reconhecidamente um cara que se pede mais, é porque você tem para dar. Então ele é um cara que a gente exige mais dele porque ele tem para dar. Então, tecnicamente eu não ensinei ele a fazer nada. Taticamente, né, ele tem repertório porque é um cara que foi formado em clubes também, reconhecidamente formadores, passou por vários lugares, por muitos treinadores. É um cara que absorve fácil a informação. É muito mais aqui, tá bem, tá de bem com a vida, vai ser pai agora, logo em seguida, sabe, tá tranquilo, adora Fortaleza, capital do Ceará, os caras vão me matar, né? adora o Ceará, né? Então, é isso que, pra mim, isso é o mais importante, o cara tá feliz, o cara tá de bem com a vida, tá tudo bem com o cara fora do campo, o cara tem que entrar ali e jogar bola, tá à vontade pra jogar, não posso colocar um peso em cima dele que não precisa, sabe? E assim como todos os outros, sabe? Vai acontecer algum jogo dos caras errarem, vai acontecer algum jogo do cara tentar jogar e não dar certo. Mas o cara foi mal, mas tentou fazer. O bravo é quando você pega um atleta que ele não erra nunca. Esse que é o complicado, o cara que não erra nunca, sabe? Mas ele não tenta nunca, sabe? É isso que me chama a atenção. E você trouxe números muito positivos dele, né? Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que fico muito pé atrás com os números. Sou fã da parte estatística porque associo direto com a parte qualitativa, mas é muito fácil você recortar um fragmento pequeno de uma amostragem que serve para você ratificar uma opinião, né? Ratificar um conceito, né? Então posso dizer, olha, meus amigos, nós estamos 3 jogos sem perder, né? Parecia um negócio grandioso, né? Ou posso fazer uma outra consideração, olha, nosso time não perde na competição, no time que menos perde na competição. Então parece que está tudo ótimo. Então tudo depende da conotação que se dá à estatística, você pode direcionar para um lado A ou para o lado B. Mas de maneira geral é isso, cara. É dar confiança para os jogadores. O Vina especificamente é um baita cara, é um cara focado, um cara trabalhador. A gente não tem frescura, né? Você não tem muita a convivência comigo, mas quem convive comigo sabe que eu sou um cara zero frescura, lida direto, não tem, cobro todo mundo da mesma maneira. Então é o Vina, é o cara mais experiente, é o Luiz Otávio, é o menino mais jovem que está chegando no elenco, é cobrado igual, né? Porque na hora que entra dentro do campo, a bola não pergunta a sua idade, não pergunta onde você jogou, né? Ela quer saber se você trata bem ela ou não, né? Se você se dá bem com o jogo ou não, né? Então a minha responsabilidade é deixar um ambiente favorável para todo mundo poder competir. E quando eu imagino que exista um ambiente favorável nesse sentido, sabe, as coisas têm uma tendência a conspirar para dar certo. Thiago, aqui, novamente, Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria tocar um tema espinhoso, mas você já falou, que foi, para nós aqui no Nordeste, a gente fala o CEP pesa. Você falou da arbitragem, que você já percebeu que há uma diferença, claramente há uma diferença. E aqui também, além da arbitragem, que a gente percebe essa diferença, na situação de jogadores, tratamento da mídia, seleção brasileira. Você que é de lá, a visão que você tinha de lá, eu tenho certeza que era uma antes. E aqui eu tenho certeza que você mudou a sua visão sobre o futebol, não só nordestino, mas principalmente o futebol cearense. Hoje nós somos orgulhos do Nordeste, né? Orgulho do Nordeste por tudo que o futebol cearense está fazendo. Então, por favor, eu queria que você falasse, como você falou, e ser bem sincero, o que você percebe realmente desse CEP nordestino em relação ao pessoal de fora? Arbitragem, tratamento da mídia, seleção brasileira, olham pra gente de outra forma, menosprezam a gente de outra forma, por favor. Tive muita sorte assim na minha carreira de ter trabalhado em todas as regiões do Brasil, né? Então, antes de ficar conhecido publicamente, né, nacionalmente no Atlético Paranaense, eu já tinha muitos clubes, né, na minha carreira anterior. E eu trabalhei no Acre, trabalhei no Amazonas, trabalhei no Maranhão, trabalhei em Goiás, no interior, trabalhei no Mato Grosso, Santa Catarina, enfim, muitos estados, né, da região norte e nordeste. E o que eu posso te falar é que para mim foi de uma riqueza extraordinária na minha formação profissional e pessoal, né, ter esse tipo de experiência. Então quando eu chego aqui para trabalhar no Ceará,
eu já tinha uma identidade, né? Não é questão de fazer média, não, mas tinha uma identidade por já ter trabalhado em muitas regiões, né? E saber as diferenças, saber as diferenciações também que são feitas. Eu quando trabalhei no Atlético, Curitiba, que é pertinho ali, a região sul é pertinho, a região sudeste, também passa em branco, né? É difícil você ter um reconhecimento, né, do centro do futebol. Onde é que é o centro do futebol brasileiro? São Paulo e Rio. São Paulo e Rio. É o que acontece em São Paulo e Rio que repercute para fora em todo o Brasil, né? Eu quando trabalhei no Corinthians, para mim ficava claro, né? Os caras na mídia, de maneira geral, eles falam, né, em torno de, vamos lá, 40% do tempo, né, do Corinthians, 40% do tempo do Flamengo, 10% do tempo dos outros clubes e 10% dos outros esportes. É isso que funciona, né? Então, é uma luta desigual para todo mundo, tá? Para todo mundo. O que eu penso é que nós temos que focar na nossa energia, o que a gente pode fazer para melhorar o clube, melhorar e ter esse reconhecimento. Infelizmente, quem faz a grade de televisão é quem comanda o calendário. Sabe, o calendário não é um cara lá que monta o calendário pensando em equacionar, vamos fazer um jogo em Caxias do Sul, já faz outro ali em São Paulo para ficar tudo perto, assim, assado. Ou faz no Rio Grande do Sul, já faz com os dois de lá para fazer ficar mais fácil para todo mundo. Os caras vêm aqui, já fazem um jogo também com duas paradas aqui mesmo para facilitar, para ficar mais competitivo também, para tecnicamente ter um pouco mais de paridade no campeonato. Quem faz o calendário é a grade de televisão. E quem paga a conta é a televisão. Então a gente tem que saber entender isso. Infelizmente, tem variáveis fora do controle. O que a gente pode fazer? Criar estrutura nos clubes cada vez mais, criar melhores estruturas para poder atrair melhores atletas, jogadores mais conceituados, jogadores, né, que tenham mais repertório, né, para a gente buscar captar mais receita, trazer mais jogadores, atrair, né, para que a gente possa estar disputando competições internacionais também. E aí você vai crescendo, vai desenvolvendo o clube, vai desenvolvendo o futebol e investir também na logística, porque geograficamente é algo que não tem como mudar, né? O estado do Ceará é um estado localizado no extremo do país e que a gente precisa deslocar muito para conseguir jogar contra os demais adversários. Então o clube hoje tem que investir no quê? Em voo fretado, né? Para você conseguir sair daqui não ter que fazer 2, 3 escalas para chegar no lugar que tem que jogar. Nós jogamos numa quarta-feira à noite com o Palmeiras.